Existem animais horripilantes e de aspecto tão aterrorizante que são capazes de tirar o sono de quem os vê. Um dos mais pavorosos do mundo é a raposa voadora gigante, catalogado como o morcego mais grande do planeta. Seu extraordinário tamanho é de aproximadamente 1,7 metro de envergadura, e seus habitats são altas árvores, e se prendem em uma estranha posição de descanso. Outra terrível espécie que nos pode dar um bom susto só de olhar, é a cegonha bico de sapato, com um olhar desafiador e um tamanho descomunal de 1,2 metro. Seu enorme e forte bico permite decapitar em somente uma bicada seu alimento preferido, o peixe pulmonado. Te parece verdadeiramente surpreendente? Se sim, fica com a gente, porque te convidamos a descobrir os 20 animais de aparência ameaçadora que te darão pesadelos. Antes de começar, te lembramos de se inscrever no nosso canal e nos dar aquele like. Vamos ao vídeo. Número 1. Toupeira nariz de estrela. A toupeira nariz de estrela é um mamífero de aspecto repugnante, e que recebe esse nome pelo tentáculos carnosos em forma de estrela situado ao redor de seu nariz. A sábia natureza deu a esse animal estes tentáculos para apalpar seu redor e identificar suas presas, e para evitar que a terra entre em seu nariz quando escavam. As toupeiras de nariz de estrela habitam nos solos úmidos de florestas temperadas e nos pântanos. Esses animais peludos usam suas garras afiadas das suas patas da frente para cavar a terra úmida. Número 2. Aie-aie. O aie-aie é um lêmure nativo de Madagascar, considerado o maior primata noturno do mundo. Seu aspecto externo parece aterrorizante por seus grandes olhos brilhantes, dedos longos e orelhas de morcego. Segundo o Fundo Mundial da Natureza, são a única espécie de família taxonômica, o que significa que nenhum outro animal está relacionado com eles. Igual que os morcegos, usam a ecolocalização para encontrar alimento, uma técnica de percussão que usa seus longos dedos para bater nas árvores ocas para achar larvas de insetos. Infelizmente, os aie-ais estão em perigo de extinção. Segundo algumas crenças populares locais, os aie-ais são símbolos de morte e por isso as pessoas acabam os matando. Número 3. Peixe-sapo peludo. Por seu aspecto monstruoso, o peixe-sapo peludo é uma das criaturas mais estranhas e horripilantes já encontradas no mar. Habitam nas águas calorosas da Indonésia, onde se camufla com esponjas do mar e corais para não ser descoberto. Sua semelhança com o sapo é assustadora, a forma semicircular de seu corpo, sua boca grossa e sua posição na areia na hora de saltar sobre sua presa. Do seu corpo amarelo nascem inúmeros ramos que se parecem com pelos. Seu tamanho é muito variável. O peixe-sapo peludo é um animal muito inteligente, que prepara emboscadas enganando os peixes que passam à sua volta. Número 4. Lampreia. As lampreias se assemelham às serpentes, mas na verdade são uma classe de peixe invertebrados sem mandíbula que se alimentam de sangue de alguns peixes grandes, como tubarões, salmões e até alguns mamíferos marinhos. Sua boca assustadora evoluiu para raspar e aderir à pele dos animais de que se nutre. Número 5. Tubarão-duende. Esses animais que te aterrorizam só de olhar, se encontram principalmente na costa do Japão. O seu nome deve-se ao se parecer com os duendes que se encontram no folclore japonês. São principalmente conhecidos pelas suas mandíbulas, que podem estender alguns centímetros para fora, para capturar alimentos. Esses assombrosos animais marinhos chegam a medir até 5,4 metros de comprimento e pesar até 200 quilos. Os cientistas ainda não conseguiram determinar o quão perigosos são esses animais para os humanos, pois eles sabem muito pouco sobre o comportamento desses tubarões. O que pode fazer deles ainda mais assustadores. Número 6. Rã de Badet. A assustadora rã de Badet, também conhecida como rã Fred Krueger pelo seu aspecto estranho e asqueroso, se compara com o famoso vilão desfigurado da série de filmes, A Hora do Pesadelo. A rã é de fato um pouco esquisita, mas o seu grito penetrante e defensivo talvez a faça ainda mais horrível. As rãs de Badet levam o nome do homem que descobriu a espécie em 1899.
São além de carnívoras, agressivas, e se sabe que essas criaturas são canibais como girinos e adultos, assim que não se aproxime muito caso veja uma. Número 7. Aranha Golias. As aranhas Golias devoradoras de pássaros são as maiores aranhas do mundo. Essas tarântulas usam suas presas para capturar e injetar veneno à sua caça. Nesse processo, que é totalmente incomum, o veneno se dissolve no interior de sua presa e a aranha chupa sua comida, deixando para trás a pele e os ossos. As aranhas Golias costumam comer pássaros pequenos, serpentes, lagartos e rãs. Essas aranhas grandes, peludas e de aspecto formidável são agressivas e atacam caso se sintam ameaçadas. São capazes de usar os pelos de duas pernas para fazer um forte assobiar para se proteger de possíveis ameaças. Sabemos que as aranhas Golias mordem os humanos caso sejam incomodadas. No entanto, seu veneno não é mortal. Número 8. Raposa Gigante Voadora. Originário das Filipinas, a raposa gigante voadora é o maior morcego do mundo, podendo alcançar aproximadamente 1,7 metro de envergadura. Felizmente não se parecem com os morcegos vampiros que se alimentam do sangue dos mamíferos. As raposas gigantes voadoras são herbívoros e inofensivos para os humanos, no entanto, está em perigo de extinção, devido à caça esportiva e à destruição do seu habitat. Esses morcegos frutíferos ajudam a propagar novas plantas quando eliminam sementes de frutas. Organizações como a Bear Conservation International estão trabalhando para proteger essas surpreendentes criaturas. Número 9. Cegonha Bico de Sapato. Imagina essa cena aterrorizante, enquanto você está passeando pelo centro da África e de repente você dá de cara com esta enorme ave te olhando como se quisesse te matar. A cegonha bico de sapato não é na verdade uma cegonha, ela está mais relacionada com os pelicanos e pode medir até 1,2 metro de altura com uma impressionante envergadura de 2,4 metros. Suas penas são de cores cinza a azulado. Seu olhar desafiador se deve à maneira de ativar sua visão binocular. Seu grande bico lhe permite decapitar sua comida favorita, o peixe pulmonado, e fazer um simpático ruído de tagarelar quando aparecem outras cegonhas bico de sapatos. Por mais aterrorizantes que pareçam, essas criaturas são inofensivas. Podem ser aves solidárias e suas maiores ameaças provêm da caça esportiva e demandas do mercado negro. Número 10. O rato toupeira pelado. Esse animal de aspecto asqueroso é o único mamífero de sangue frio que existe no mundo, e habita em tocas no chifre da África. Não possuem pelos, mas sim uma camada de gordura isolante debaixo da pele, para regular sua temperatura corporal, em função das fontes de calor que encontra. Dessa forma, quando o roedor está muito quente, ele se desloca para um lugar mais fresco da toca, enquanto seu corpo está frio ele busca um lugar quente ou se deitara com os outros indivíduos da sua espécie para elevar sua temperatura. Uma das características mais singulares do rato toupeira pelado é sua capacidade de sobreviver sem oxigênio. O cérebro humano começa a morrer por volta de 1 minuto por falta de oxigênio, o do rato toupeira pelado pode aguentar 18 minutos. Quando a quantidade de oxigênio é mínima, o roedor pode sobreviver até 5 horas sem ar. Número 11. Peixe canino. O peixe canino é um peixe de aspecto aterrorizante de águas profundas com uma cabeça mais grande que o normal para esse tipo de espécie. Os caninos inferiores são tão grandes que o peixe não pode fechar a boca por inteiro. O ambiente extremo das profundezas do mar dificulta que os peixes caninos encontrem alimentos, por isso os adultos se transformam em caçadores agressivos, que tipicamente chupam presas pela boca e as devoram inteiras. Seus grandes caninos evitam que as presas, em geral peixes e camarões, se escapem de sua boca. Apesar de sua aparência horrível, esses peixes são relativamente pequenos com um tamanho em média de 18 centímetros de comprimento. Não são uma ameaça para os humanos, mas são capazes de nos dar um bom susto por sua terrível aparência. Número 12. Tubarão peregrino. O tubarão peregrino é o segundo maior peixe do mundo, só superado pelo tubarão-baleia. Pesa cerca de 3.000 toneladas e mede cerca de 13 metros de comprimento. Em comparação, é maior que um ônibus de Londres. Apesar do seu aspecto aterrorizante, eles são inofensivos.
Os tubarões peregrinos se alimentam basicamente de plânctons, nadando com a boca bem aberta, eles gostam de tomar sol na superfície do oceano. Número 13. Caravela portuguesa. Por seu repugnante aspecto, a caravela portuguesa parece um alienígena. Essas criaturas marinhas não são em realidade medusas, senão sifonoforos. Um tipo de organismo colonial, formado por diferentes organismos menores. São incrivelmente venenosas e alguns de seus tentáculos podem crescer até 48 metros de comprimento. Sempre passa com frequência relatos de pessoas atingidas por essas criaturas. Em 2020, uma cidade costeira da Carolina do Norte advertiu as pessoas que ficassem atentas aonde pisavam, porque havia uma grande quantidade nas areias. Enquanto os ferrões dessa espécie paralisam os peixes pequenos que comem, raramente são fatais para os humanos, ao que pode ser muito doloroso. Número 14. Tubarão tapete. Repousando em solo marinho, pode ser confundido com um pedaço de tapete velho solto de alguns naufrágios. Mais conhecido com o nome de Daisy Pogon. O tubarão tapete habita nas águas do Oceano Tropical, Oceano Pacífico Ocidental e Oceano Índico. Ele geralmente passa o tempo descansando no fundo do mar, camuflado com seu corpo plano que pode chegar a medir até 3 metros. Sem se mexer, fica à espera de suas presas, entre elas, polvos, caranguejos e lagostas. Em algumas ocasiões, se aproxima sigilosamente em busca de comida. Seu nome Daisy Pogon vem de uma língua aborígene australiana e significa barba áspera. Número 15. Isopodo gigante de águas profundas. O isopodo gigante de águas profundas se assemelham às temíveis baratas. A diferença está em seu tamanho e pode atingir o tamanho de até 76 centímetros. Tem uma carapaça resistente e 7 pares de patas que lhes dão uma aparência extraterrestre. Os isopodos gigantes têm a capacidade de se envolver como uma bola, como mecanismo de defesa, para se proteger dos predadores. Esses carniceiros submarinos vivem no fundo do oceano e se alimentam de organismos mortos como baleias, peixes e lulas. São capazes de sobreviver longos períodos de tempo sem comida e comem qualquer coisa suficientemente lento que consiga pegar. Número 16. Peixe-dragão negro. O peixe-dragão negro é um tipo de peixe bioluminescente que vive em águas profundas do oceano. As fêmeas da espécie têm dentes afiados como caninos e uma barba grande que carrega fotoforos, que produzem luz e atuam como sinais para atrair as presas. O peixe-dragão fêmea adulto pode alcançar tamanho de até 60 centímetros e pode ser parecido com uma enguia. Os machos da espécie são muito menos aterrorizantes como as fêmeas. São menores e não têm dentes e barba e só vive o suficiente para acasalar-se. Número 17. Lagarta lagosta. A lagarta lagosta tem uma aparência estranha. Seu nome vem do fato de que seu abdômen engradado se assemelha ao rabo de uma lagosta. Apesar do seu aspecto aterrorizante, essas lagartas são inofensivas e dependem de sua camuflagem como mecanismo de defesa para se esconder ou confundir seus predadores em potencial. Quando se vê ameaçadas, adotam uma pose que engana outros animais para que eles a confunda com uma aranha venenosa. Número 18. Morcego de ombros brancos. Os morcegos de ombros brancos é aterrorizante por seus grandes olhos e nariz pontiagudo e dentes afiados de aparência ameaçadoras. É uma das espécies de morcegos da América do Sul e América Central. E o que pareça aterrorizante, eles não apresentam nenhuma ameaça para os humanos, porque sua dieta se concentra em insetos e frutas que se encontram nas florestas tropicais. Essa espécie de morcego recebe esse nome por causa das manchas brancas que se encontram em seus ombros. Número 19. Peixe-lobo do Atlântico. O peixe-lobo do Atlântico é da família dos análisabidos, que vivem no Atlântico Norte e no Ártico, chega a 1,5 metro de comprimento. Com seu corpo cilíndrico na parte da frente e achatado na parte da cauda, seus dentes estão muito bem colocados e os diferenciam dos outros membros da família, são cônicos na parte da frente da mandíbula e forma de molares na parte de trás. É comum nas águas pouco profundas da costa da Escandinava, Islândia e Groenlândia, assim como no norte das Ilhas Britânicas, podendo chegar até a costa da Espanha.
É um predador nato, utiliza seus dentes e uma placa óssea no interior de sua boca para quebrar conchas de moluscos e carapaças de diversos invertebrados, sobretudo dos crustáceos de que se alimentam. Número 20. Morcego de nariz de tubo. O morcego de nariz de tubo vive no norte da Austrália, se destaca facilmente pelas fossas nasais que sobressaem do focinho curto, largo e arredondado. As orelhas e as membranas das asas exibem muitas manchas pequenas amarelas que contrastam com sua pelagem marrom. Essa espécie de morcego depende de sua visão e olfato para localizar comida, em sua maioria consiste em figos e outras frutas, também consomem flores, néctar ou pólen. Qual desses animais é o mais aterrorizante para você? Espero que tenha gostado desse vídeo e que você possa dormir tranquilamente. Obrigado por acompanhar até aqui e não esqueça de se inscrever no canal, para acompanhar mais vídeos como esse. Até a próxima!